Deixa eu fazer uma pergunta agora dentro do que você falou. Você falou aí na reta final, você abria mão daquelas matérias que tinham mais segurança e focava naquelas que estava mais inseguro. Isso num estudo de longo prazo, jamais. Isso você não faria. Faria. Faria também? Faria, porque eu sempre, é que assim, no meu planejamento, porque eu sempre fiz muito concurso. Sim. Aí depende da estratégia da pessoa. É porque eu queria te perguntar o seguinte, você falou agora há pouco, e é importante ler o edital para ver o peso de cada disciplina. E se aquela matéria que é a sua zona de conforto tiver um maior peso? Como conciliar essa estratégia? Então, aí você tem que conciliar. Cara, isso daí é algo muito complexo e é algo que você tem que ter um feeling, inclusive. Então, você tem que usar um ponto objetivo, que é a nota, o seu rendimento, e também, né, claro, a relevância da matéria. Então, são números que você consegue entender ali o quanto de tempo você tem que jogar, e também a parte subjetiva, que é a sua percepção sobre o domínio da matéria. E o seu planejamento, a reta final, tem que abrir mão normalmente daquilo que você tem conforto. Sim. Já no planejamento de longo prazo, depende. Entendeu? Por isso, cara, a gente criou uma ferramenta que chama mentoria automatizada, que ela faz isso automaticamente para todos esses concursos que a gente tem. Você tem um sistema fechadinho, né? A gente pega a relevância de cada matéria, a gente libera o simulado, sempre com base em questão real de prova anterior, que era o que eu fazia. E aí você joga a sua nota na mentoria automatizada, ela gera um novo cronograma para você, já jogando mais tempo naquela matéria em que você tem maior potencial de evolução. Então é um cronograma dinâmico, ele vai mudando conforme as necessidades do aluno. Não pode ser fechado. Legal. Cara. Não pode ser fechado. E aí tem que ser pessoal, né? Sim, totalmente personalizado. Só que assim, a mentoria, ela tem inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela ainda tem uma limitação. Então, tem um campo lá, e é o que eu sempre explico no curso, né, tem um módulo em vídeo em que eu mostro como fazer isso, eu falo sobre a percepção pessoal. Você tem que ter o seu nível de conforto e o seu nível ali do que você acha que você domina na matéria. E da amostragem, por exemplo, às vezes você faz um simulado e tem 3 questões, que normalmente é o que acontece às vezes em concurso especial, às vezes em concurso de tribunal também, 3 questões de raciocínio lógico-matemático. A amostragem é muito ridícula. Se você errar 2 questões, parece que você está uma draga, e não necessariamente. Então, tem que levar isso em consideração e o seu planejamento. Sim. E considerar também essa questão dos pesos, porque você não pode abrir mão de uma matéria que seja o peso muito relevante. Sim, sem dúvida. Mas assim, tem que dominar mesmo. Exato, mas isso daqui acontece muito em uma adaptação inicial e reta final. Né, que principalmente para a galera, por exemplo, que trabalha na área. Né? Você conhece um monte de advogado, às vezes, que é advogado da área penal, que vai fazer concurso de polícia. A primeira coisa que esse cara tem que fazer é o oposto do que aconteceu comigo no primeiro concurso. Ele provavelmente vai ter que abrir mão de penal e processo penal, que são matérias que ele domina, para focar nas outras matérias. E às vezes, olha que loucura. Por exemplo, você é advogado trabalhista. No TRT de Minas, né, para técnico, trabalho e processo do trabalho é 50% da prova. A gente tem agora 60 dias para a prova. Se vem um advogado trabalhista e faz um simulado e realmente mostra aquilo, né, que ele já tem um domínio ali de processo do trabalho e direito do trabalho, que é 50% do total da prova, talvez ele tenha que, às vezes, nessa reta final, quase que cortar direito do trabalho e processo do trabalho para estudar aquelas matérias que têm uma relevância menor. Que vai ser um detalhe. Tem domínio. Porque o concurso não é só a matéria que você domina. Mas é uma reta final, né? Que aí vai tirar a diferença naquilo onde alguns vão mal e ele vai tirar a diferença. E aí, cara, não tem certo e errado, tem os fundamentos, né? Se você vai enfrentar também, por exemplo, uma prova discursiva, que é algo que muito concurseiro larga a mão e acha que vai resolver na hora depois. E a etapa mais importante do concurso, é ali que você se garante. Sim. Se a prova tem discursiva e você olha no edital, que é aquela discursiva clássica mesmo, de conhecimentos específicos, como, por exemplo, num TRT vai ser direito do trabalho e processo do trabalho, você vai ter que se aprofundar naquela matéria. Não vai dar, por exemplo, se você percebe que o perfil de prova de analista de técnico para TRT é lei seca, que é uma desgrama para iniciante, porque é a CLT, então é tudo bagunçado, não dá para ler a CLT inteira, né? Você tem que ter técnica para isso, é lei seca e súmula. Só que se você vai ter uma discursiva, se você está fazendo para analista, você vai ter que se aprofundar também na doutrina para você ter uma linguagem legal e se adaptar para a discursiva. Então, aí tem nuances, né? Se você vai enfrentar uma redação, que é aquela redação clássica no concurso, por exemplo, que é o que vai acontecer aqui no de Minas, aí você tem que se adaptar na redação e às vezes tirar o pé um pouco da parte pesada de direito do trabalho e processo do trabalho. Sim. Isso faz uma diferença absurda para você aí escalar a nota, para você brigar lá em cima. Sem dúvida. Né? Começa do simples e vai complicando aos poucos. Mas eu achei legal vocês terem destacado que o termômetro para isso são as questões, porque para evitar o aluno arrogante, eu vou explicar porque eu já fui esse aluno arrogante. Quando eu fui fazer minha prova da OAB, eu estava no 9º semestre e eu gostava muito de penal e processo penal. Então eu lia doutrinas, era o meu hobby, eu gostava, mas eu só gostava de penal e processo penal. O resto eu não gostava de nada. O que eu fiz? Eu estudei tudo para OAB, menos penal.
e processo penal. E o penal foi a única disciplina que eu fiquei abaixo da média. Mas por quê? Porque eu tinha uma falsa impressão de domínio. Sim, Eu não sabia a forma como aquele conteúdo caía da Sim. prova, porque eu não fiz questões. isso é doideira. Então o termômetro é sempre a questão Você anterior. sempre tem que ter a parte objetiva e subjetiva, Sim. né? Sempre. E uma coisa assim, né? Até aconteceu com a minha sobrinha, cara. Minha sobrinha agora tá com 21 anos e ela é doideira. Você pensa que agora ela tá fazendo os concursos que eu fazia lá quando ela era neném. E ela é um exemplo clássico. Ela também agora entrou na faculdade de Direito, está querendo fazer concurso, e ela criou um trauma. E aí vem muito trauma também nesse planejamento. Qual que era o trauma dela? Ela achava que ela era ridícula em matérias exatas, né? Em raciocínio lógico matemático, que é meio pesadinho ali no TJ de São Paulo, por exemplo. Aí o que ela fez na reta final? Ela fez isso daqui que eu falei às cegas. Então ela quase que cortou tudo e ficou fazendo só matemática, raciocínio lógico, porque ela achava também que se garantia nas outras. O que aconteceu na prova? Ela destruiu nas exatas e foi mal em direito. Que é exatamente isso. Então tem que ter um controle. Você tem que Faltou saber fazer mesmo. simulado, sabe? Faltou fazer simulado porque o número vai te mostrando. Às vezes você tem a sensação, a galera que trabalha normalmente, né, naquela área, ela tem a sensação de domínio e para a prova é diferente, é E às um vezes mundo diferente. até vícios ruins do dia a dia, Sim, né? com Atrapalha. certeza, com certeza. Agora, uma dúvida que eu te perguntar, você falou que depois você começou a migrar seus estudos para a magistratura, não foi isso? Sim. Nesse ponto, você falou que o seu estudo era bem simples, você começou a acrescentar doutrina, Sim, jurisprudência. não, aí sim, aí eu já tinha começado, porque como eu passei no primeiro de analista que eu fiz e já estava com uma expectativa legal, eu fiz uma adaptação no meu planejamento para ir bem nas provas de analista, mas também para me aprofundar, até porque naquele momento eu já estava trabalhando em gabinete. Então eu fazia muito voto, o meu trabalho já era um trabalho Poxa, que legal. de pesquisa ali de jurisprudência, de decisão, de fazer minuta de voto mesmo. Antes de eu me formar, eu já fazia já SDI do gabinete, que era mandado de segurança e tal. Então, no final das contas, pelo método que vocês falaram, acho que o mais importante está bem no começo, que é você ler o edital e entender o que cai. Eu vou dar um exemplo dos alunos que Saber está tendo montar seu agora. material. Exatamente. Saber se medir. Tem que ser personalizado. Encarar Sim. as suas dificuldades, que é difícil. pra pessoa. Sim, autoanálise. Porque Sim. quanto mais genérico, Que eu tô mais a errando? mediocridade o cara vai estar. É. Vou dar um exemplo. Eu tô voltando para a galera que está na prova oral. Puxa vida, a maior dificuldade que eu tenho é quando o aluno vem e fala o seguinte: professor, eu não consigo explicar aquilo que eu aprendi. Pô, então você não aprendeu. Porque a gente percebe o seguinte: muita gente passa, às vezes, decorando, acontece. Passar decorando numa prova objetiva e numa prova Sim. escrita. Mas numa prova oral não tem jeito, porque o cara Sim. vai ter que explicar. Então tem alunos que exageram, estão já aprofundando em divergência doutrinária, jurisprudencial. Eu prefiro esse aluno, que eu prefiro segurar o que tá correndo, do que aquele que tem que empurrar. O cara não lembra de nada. Foi Sim. tudo decorado e depois para desenvolver, porque não aprendeu, ficou só decorando, porque não conheceu as regras do jogo antes. Se Sim. preparou só para a prova objetiva. E uma coisa que eu vejo assim é que normalmente o que atrapalha a pessoa que fica às vezes 1, 2 anos estudando e que desanima, que era, por exemplo, o que estava acontecendo na taxa, é o estudo complexo demais para o nível dela também. E entender que o simples funciona, cara, isso daqui para a vida toda, né? Para o concurso não é diferente. Tem um meme do moleque, sabe, tipo, subir na escada, que ele quer pular 5 degraus, assim, né? E, cara, como que você vai dominar informativo de jurisprudência? Como que você vai dominar melhor a doutrina? Se você não sabe a lei, né? Não sabe o É básico. o básico. O Não adianta, sistema vai partir. brasileiro é baseado em lei, em legislação. Né? E a galera que vem da faculdade, inclusive, ela é doutrinada a estudar dessa forma. A gente dificilmente, em matéria penal, principalmente que tem aquela... Tem a parte doutrinária. a parte acadêmica muito pesada, assim, o professor dificilmente vai falar de lei seca para você. É. Ele já vai logo para a teoria. E aí você leva isso para sua vida e para o concurso não faz sentido. Porque você vai ter muito mais velocidade na hora de estudar um conteúdo mais pesado se você dominar o simples, que é a legislação. Que é, sempre que a gente faz análise de edital, né? Eu pego e faço o perfil da prova. Aí eu separo lá direitinho, em questão de lei seca, doutrina e jurisprudência. E ainda dependendo do concurso, eu separo jurisprudência de súmula, que é informativo de jurisprudência e súmula, que faz parte lá da jurisprudência. E o padrão que aparece sempre, cara, até em concurso mais pesado, é 90% de lei seca. Até porque se você pensar, principalmente para a prova objetiva aqui, falando da primeira etapa, que é a etapa que você tem que dominar, senão tudo cai por água, né? Se você não Morre dominar. na praia. E se você dominar a legislação, você vai ter mais facilidade no resto. Então você primeiro tem que dominar a legislação, dominar aquele simples que funciona, depois você começa a se aprofundar na parte doutrinária, na parte jurisprudencial. E aí você percebe a evolução desde o começo e você começa a se sentir confiante. Porque você faz um simulado, você percebe que você evolui, você percebe que você tem chance real no concurso, é mais fácil se aprofundar. E eu percebo que sempre quem tenta já pegar a parte mais complexa desde o começo, fica nadando, não sai do lugar e acaba desanimando. E até Entendeu? assim,
Uma certa arrogância também de quem já é formado. Ah, tipo, nossa, vou ler lei seca. Acho que tá regredindo, né? E o estudo da concurso é muito mais pragmático, Sim. totalmente pragmático. E o que ficou faltando que eu queria falar? A parte objetiva. A prova objetiva, ela tem que ser, pelo próprio nome, objetiva. Tem que ter um certo e errado. E o certo e errado, no direito, é legislação e súmula. Na corrente você tem Cara, N. É ali que aparece a anulação, quando o cara põe uma tese doutrinária. Cara, eu tenho certeza que se eu pesquisar essa tese doutrinária, vai ter uma minoritária lá que vai falar o contrário. Então você tem que ter essa noção. Dificilmente o cara vai conseguir colocar numa prova objetiva conteúdos que são subjetivos. É doutrina e jurisprudência. Anulação. Subjetiva é prova escrita, em prova oral. Sim. Que aí o examinador nem quer saber a opinião do candidato, quer saber se ele conhece a divergência. Tem que expor tudo. Exatamente. Agora, objetiva não, é preto no branco, não tem que discutir. Sim. Realmente.